Salve, salve família, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com as notícias do nosso Vascão. Pessoal, após a classificação aí na Copa do Brasil, o Vasco já planeja, quem sabe, aí se classificar para semifinais e ganhar uma bolada, meu amigo. Após ganhar um pouco mais de 4 milhões, o Vasco pode ganhar uma quantia milionária caso passe para as semifinais da Copa do Brasil. Vamos falar disso. Vamos falar também aqui da possibilidade de contratações. O Vasco estaria interessado em reforçar a equipe, mas tem um porém. O Vasco precisa ainda fazer algumas coisas aí, você vai entender o porquê, o que está emperrando o Vasco hoje de contratar novos reforços. Vamos falar da saída do Praxedes, que está sendo especulado em vários clubes, inclusive no Atlético Paranaense, e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Vai lá também no meu outro canal, Showball, se inscreve lá, sempre estou colocando o Mercado da Bola lá no meu segundo canal. Muito obrigado a galera que ficou esperando eu retornar aqui com o nosso canal. A gente está de volta. Vamos trazer aqui sempre as notícias do Vascão. Falei aqui já alguns vídeos atrás que eu tinha dado uma pausa para me dedicar a outros projetos. As coisas estão andando, estão dando certo e a gente está de volta aqui com o nosso canal Vamos Vasco aqui. Dedicação total também aqui no nosso canal e você vai ficar sempre bem informado com as notícias do Vasco. Bom, pessoal, após a classificação aí na Copa do Brasil, o técnico do Vasco, Rafael Paiva, atingiu aí o aproveitamento de 58% no comando do Vasco. São ao todo 12 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Vasco marcou 17 gols, sofreu 11 gols, foi o sexto time que mais pontuou no Campeonato Brasileiro nesse período e levou o clube aí às quartas de final da Copa do Brasil após 9 anos. Bom, e essa classificação foi muito importante, que o Vasco desembolsou um pouco mais de 4,5 milhões de reais aí com essa classificação às quartas de finais. E também, claro, já está de olho, quem sabe, em passar para a semi, né? Dependendo do adversário, pode ser que o Vasco tenha um pouco mais de vida fácil aí na próxima fase. Caso o Vasco classifique para as semifinais da Copa do Brasil, o Vasco deverá receber mais de 9 milhões da CBF aí para se classificar a essa fase da Copa do Brasil. Nesse momento tão conturbado aí que o Vasco não tem tanta grana, né? Sem a SAF, sem investimento, com certeza toda a grana é muito bem-vinda dentro do Vasco nesse momento. Com certeza o Rafael Paiva vem recebendo algumas críticas dos torcedores, mas também é sempre bom ressaltar que ele é o responsável pela essa campanha maravilhosa do Vasco dentro da Copa do Brasil, né? Ele conseguiu uma classificação até certo ponto heróica contra o Fortaleza, que o Vasco ganhou nos pênaltis, eliminando o adversário que em tese é superior ao Vasco, era superior ao Vasco na época, e o Vasco eliminou esse adversário, também conquistou essa classificação importantíssima contra o Atlético Goianiense. O Vasco volta aí às quartas de finais da Copa do Brasil, ainda vai acontecer o sorteio para saber quem será o adversário, mas sempre bom lembrar que o Vasco não jogava essa fase da Copa do Brasil desde 2015, meu amigo. Ainda o Vasco tinha o Riascos, tinha lá o Rafael Silva, inclusive foi o Carrasco do Flamengo naquele jogo nas oitavas de final, né? Só comemorando assim. Com certeza, tem muito tempo, tem muita gente que me acompanha aqui que nem lembra daquele jogo lá na Copa do Brasil e o Vasco está de volta às quartas de final. Com certeza, o Rafael Paiva erra bastante, mas também ajudou bastante o Vasco aí a melhorar. Se tivesse com o Álvaro Pacheco, hoje o Vasco estaria na última colocação no Campeonato Brasileiro, estaríamos aí possivelmente eliminados da Copa do Brasil e com o Rafael Paiva as coisas fluíram de um jeito diferente. Mas o torcedor ainda fica com um pouco com o pé atrás devido a algumas escolhas aí, principalmente a entrada do Galdames em campo, né? Porque é um jogador que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. Mas foi explicado que o Vasco teve pouco tempo para trabalhar, não teve tanto tempo para recuperar os seus jogadores, o que a gente viu aí com o Coutinho é a prova disso, né? O jogador que chegou aí ao mês, já estourou o músculo, tá fora aí por 4 semanas, devido aí a essa alta demanda de jogos, né? E com certeza isso vem respingando nos jogadores, e o Vasco vem perdendo jogadores por lesão. Esperamos que o Vasco consiga arrumar um tempo para melhorar o time, cara, porque o time precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Já estamos aí a poucos pontos aí de entrar na zona do rebaixamento. Vamos ter um adversário direto na luta contra o rebaixamento, que é o Fluminense, e o Vasco precisa vencer esse clássico. Precisa vencer de qualquer maneira o Fluminense. E esperamos que o Rafael Paiva faça o melhor possível para que o Vasco vença esse jogo aí no próximo sábado, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa fase do Vasco. Você acha que o Rafael Paiva é o grande responsável tanto pelo esse momento do Vasco na Copa do Brasil, principalmente, e também no Campeonato Brasileiro, mas o Vasco tem que ficar de olho, né? Tem que abrir o olho aí, porque senão pode chegar mais perto da zona. O que a gente quer ver é o Vasco lutando na parte de cima da tabela. Bom,
Bom, continuando nosso girão de notícias, existe a possibilidade do zagueiro João Vitor, que está lesionado já há algum tempo, retornar no clássico contra o Fluminense. A tendência é que o jogador fique pelo menos no banco de reservas no clássico, o que causa um grande alívio aí no torcedor vascaíno, né? Que não aguenta mais ver o Léo Pelé ali na zaga, né, cara? Com certeza a gente espera muito do João Vitor ainda, o jogador que infelizmente teve essa lesão. Vai precisar ainda de um pouco de tempo para ter ritmo de jogo, para recuperar. E esperamos que ele volte melhor ainda, né? Que ele ajude o Vasco. A zaga precisa estar muito mais compacta, melhor aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, já que o Vasco vem perdendo jogos aí por vacilos tremendos aí do sistema defensivo, né? Se bem que aquele jogo contra o Atlético Mineiro, o erro foi individual do Praxedes, que é um meio-campista, mas mesmo assim não deixou de ser um erro defensivo. Claro também o Léo Pelé, que entregou naquele jogo contra o Red Bull Bragantino. O Vasco poderia ter conquistado os 3 pontos se não fosse aquele vacilo tremendo do nosso zagueiro. Esperamos aí que o João Vitor volte bem. Torcemos também pela rápida recuperação tanto do Alex Teixeira e do Felipe Coutinho. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui da situação de reforços e também aí saída de jogadores, né? O Vasco pode perder nos próximos dias o Praxedes. Esse caso seria um reforço, né? A saída do Praxedes seria um baita reforço aí para o Vasco, mas o jogador pertence ao Red Bull Bragantino, está somente emprestado ao Vasco. Dias atrás o Vasco tentou devolver o Praxedes ao Red Bull Bragantino, que não aceitou a devolução do jogador, para você ver o nível técnico do atleta, né? Não aceitou a devolução, o jogador permaneceu no Vasco, foi afastado depois daquele erro grotesco contra o Atlético Mineiro, mas ele vem chamando a atenção do mercado, principalmente do Atlético Paranaense, que hoje é o grande interessado na contratação do jogador, que no caso seria por empréstimo, né? No caso, ele seria emprestado talvez até o final desse Campeonato Brasileiro ao Furacão. O Vasco iria repassá-lo ao Atlético Paranaense, como eu disse, ele pertence ao Red Bull Bragantino. Caso o Atlético queira comprar ele, o Vasco não tem nada a ver com isso. Ele tem que se resolver lá com o Red Bull e o Praxedes e para o Atlético Paranaense. O torcedor está esperançoso que o jogador saia o mais rápido possível do Vasco, até porque a situação do Vasco para trazer reforço vai depender de saída de jogadores. A situação é simples. Se não tiver saídas, não terá chegadas no Vasco. O Vasco precisa aliviar a folha salarial para poder contratar outros jogadores. A tendência é que o Vasco se desfaça do próprio Praxedes, dos atacantes Serginho e Rossi, e também do Pablo Galdames, que seriam 4 jogadores aí negociáveis pelo Vasco. A situação é a seguinte: o Vasco tentou contratar o atacante Brian Rodrigues, tentou contratar outros jogadores do mercado sul-americano para o ataque, só que não teve sucesso, devido aí, claro, à falta de dinheiro, né? O Vasco precisa, claro, resolver a situação da SAF, mas é uma situação que está bem difícil de ser resolvida agora a curto prazo, para que o Vasco possa se reforçar ainda nessa janela de transferência. Precisa ainda contratar um zagueiro, negociou com o IR Mina, mas os valores pedidos pelo zagueiro colombiano estiveram fora da realidade financeira do Vasco. Está nítido que o Vasco precisa contratar urgente um zagueiro, precisa, na minha opinião ainda, trazer um primeiro volante, porque é sempre bom ter um jogador a mais ali no meio campo, um jogador de qualidade, para ser aquele primeiro volante ali, cara. Eu acho que o Hugo Moura tá fazendo ali, tá ok, mas ainda precisa melhorar aquele setor e ainda precisa contratar mais um atacante. A tendência é que o Vasco busque um ponta esquerda no mercado. Essas são as 3 posições que eu entendo que o Vasco tem que buscar. A diretoria do Vasco estaria dando prioridade para a zaga e também para o ataque. Os nomes, como eu falei, foram aí do Brian Rodrigues especulado, também teve outros nomes que já foram descartados pela diretoria do Vasco, e para a zaga só teve aí o IR Mina, né? Não sabemos qual outro zagueiro o Vasco estaria interessado a contratar no mercado. Dias atrás o Edmundo chegou até a falar que o Vasco queria trazer um zagueiro que não era o Mina, era um jogador melhor do que o Mina, só que até agora nada foi feito. E as informações que temos atualizadas é de que o Vasco precisa desfazer o seu plantel, alguns jogadores saírem para que o Vasco contrate novos reforços e precisa fazer isso rápido. O elenco ainda é muito limitado. Se quiser sonhar com o bicampeonato da Copa do Brasil, precisa reforçar e principalmente não cair no Campeonato Brasileiro. Precisa se reforçar, porque eu estou bem assustado com a péssima campanha que o Vasco vem fazendo no Brasileiro nesses últimos jogos, né? Não conseguiu vencer adversários acessíveis aí no campeonato, né? Deixa nos comentários o que você espera do mercado da bola, o que você acha aí da saída do Praxedes e quem sabe chegadas de reforço, mas vai precisar aliviar a folha. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. A gente tá de volta aí. Tamo junto. E é nóis.